Oi, oi! Hoje a gente vai contar a história da Ju e do Gil, que no começo da gestação teve um diagnóstico de malformação. Mas fica até o final para saber da história porque não era real. Hoje apresentamos o podcast Virou a Lua, da Baby Star, apresentado por mim, doutora Maria Elisa, pela doutora Karina. Nos sigam nas redes sociais, pelo Instagram, babystara.sg e pelo nosso canal no YouTube, Virou a Lua. Ju, Gil, sejam muito, muito bem-vindos. Agradeço demais a presença de vocês aqui. E antes de falar um pouquinho da gravidez, eu queria que vocês falassem um pouquinho de vocês, da família de vocês. E aí, Ju, o que você faz? Você é mãe de quem? Como que você conheceu o Gil? Vocês estão casados há quanto tempo? Conta tudo pra gente. O Gil pode contar também, ele pode falar que é verdade ou mentira também. Ah, sim, claro. Eu vou deixar pra ele contar como nos conhecemos. Ah, então conta, Gil. Pode falar. Tá bom, quer perguntar? O Gil nós conhecemos, né, numa balada. Ui. Mas ele já era conhecido da minha família, só que eu não conhecia ele. Então nós conhecemos na balada, nós não se gostamos no começo, eu odiei ele. Depois a gente acabou conversando melhor e assim, foi um namoro muito rápido. Logo tivemos o primeiro filho, depois que é o Arthur, que hoje tem 9 anos. Lindo. Segundo o Heitor e agora a Ana. E a Aninha. Isso. E você, Gil? Conta um pouquinho de você, o que você faz. Bom, hoje eu sou casado com a Juliana, tenho 4 filhos, Arthur, Heitor, Júlia e Ana. Hoje eu trabalho com uma empresa de facilities, né, no caso eu sou o dono. Deixa pra gente aí também a propaganda. Verdade. É. E assim, a gravidez da Ju foi muito complicada, né? Depois que a gente encontrou a doutora, a gente começou a ter um norte de como seria essa gravidez. Porque até então a gente não sabia para onde ir, o que fazer. Também a gente tem que agradecer também a Jennifer, porque ela, quando a gente fez o primeiro contato por telefone, ela veio acalmando tanto eu e tanto a Ju, né, nos dando uma direção até chegar a doutora. Então, mas conta pra gente, na verdade, assim, o porquê que você teve que procurar a gente, né? E como foi que você nos encontrou. Porque, teoricamente, até antes de você, um pouquinho antes de você precisar procurar, estava tudo bem, era uma gravidez como outra qualquer. Então, assim, o que aconteceu? Qual foi a necessidade que vocês tiveram de procurar a opinião de uma segunda pessoa? Né? A Ju fez pelo convênio, né, qual a gente tem, fez um exame, nesse exame deu uma malformação no feto, né, onde não tivemos nem a delicadeza, né, para como falar, como tratar o assunto. Foi dito e ela absorveu da forma que ela tinha que absorver, né? Então, eu tinha uma amiga que me falou da clínica e aonde eu comecei a pesquisar até chegar em vocês. E como foi a sua expectativa após esse exame, Ju? O que você pensou? O que passou na sua cabeça, no seu coração? Como era meu primeiro morfológico, então o Gil até se atrasou, né? Que ele estava trabalhando. Achei que seria como um dos outros, né? Eu entraria e teria uma resposta boa. Só que quando eu entrei, já não estava acompanhada, o médico começou a fazer o exame e ele começou a fazer umas caretas. Aí começou a falar com a moça e eu vi que tinha algo errado. Então eu perguntei pra ele o que estava acontecendo. Aí ele falou pra mim, você quer saber? Se você quiser saber, eu vou te falar. Eu falei, agora eu quero, porque do jeito que você tá explicando, que você tá conversando com ela e está fazendo jeitos com a mão, com o rosto, tem algo errado. Aí ele começou a falar pra mim que a bebê tava com uma malformação, que ela tava com a nuca inchada, que era como se tivesse uma pele da nuca até a cabeça. Então eu perguntei pra ele se a minha bebê poderia sobreviver, se eu teria algum outro exame que eu pudesse fazer, né? Se realmente estava correto o que ele estava vendo.
Então, ele falou pra mim que estava correto, que o bebê poderia sobreviver, mas também não poderia sobreviver. Que era uma gravidez muito difícil, que eu precisaria de um suporte familiar muito grande, de amigos, e que só Deus pra me ajudar. Meu Deus. E segurando na minha mão o tempo... E segurando na minha mão, falando pra esse bebê ter força. Na hora, Você tava sozinho ou eu tava já tava sozinha, lá? eu tava sozinha. Então, na hora, eu não tinha... Eu não tive uma reação, assim, tipo... De querer gritar na hora. Depois que eu saí da sala, mas antes de eu sair, eu perguntei pra ele se havia possibilidade do meu bebê vir com vida. Ele falou, há possibilidade, mas muito pouca. Ele não me deu nenhum momento ali, um conforto. Ele foi, assim, bem reto, direto e reto comigo. Que não teria jeito. Qualquer caso que eu fosse fizer, qualquer situação, não seria uma situação boa, né? Seria negativo. E como você passou essa notícia pro Gil, pra sua família? Você chegou a conversar com todo mundo? Porque deve ser um baque você receber uma notícia dessa, né? Quando eu saí de lá, eu saí bem desesperada. Não sabia nem pra onde eu tava indo, não sabia onde era a minha casa. Eu atravessei a rua, não vi o carro, uma pessoa que me puxou. Nossa. Porque assim, eu tava totalmente desnorteada. Porque eu só vivia... Na minha cabeça tava aquela voz, né? Que meu bebê não sobreviveria e que eu teria que interromper minha gravidez. E se eu levasse adiante, ia vir com uma má formação, doente e possivelmente morreria. Nossa. Então eu cheguei na minha casa, e quando eu consegui chegar na minha casa, eu consegui falar com a minha irmã pelo telefone, ela foi me explicando, conversa com tal pessoa, aí foi que eu consegui chegar no metrô e consegui chegar na minha casa, que eu fui me acalmando. Cheguei na minha casa, primeiras pessoas que eu vi, meus filhos, que sempre costumaram ver eu sempre forte, que eu sou bem direta pra resolver os assuntos. Só que eu cheguei assim chorando, desesperada, eles não entendiam o que estava acontecendo, eu falei que tinha ouvido algo que eu não tinha gostado. E meu pai que tava no dia, porque assim, quando algo acontece com a gente, você não consegue falar com as pessoas, né? Eu ligava pro Gil, eu não conseguia falar. Ligava para minhas 2 amigas de infância, eu não conseguia falar. Porque é um caso, assim, que você não vai ligar para qualquer pessoa. Você tem pessoas específicas que você vai ligar. Uhum. A minha irmã tava trabalhando também. Assim, aí minha irmã viu tocando muito e conseguiu me atender para falar comigo. E meu pai que tava em casa, assim, mas meu pai... Aquele dia eu vi que meu pai foi o pai mesmo. Falou as palavras bem certas, assim, para me acalmar. E eu não vi a hora de falar com o Gil. Aí quando eu falei com o Gil foi que eu desmoronei mesmo, assim, de vez. E aí, Gil, e pra você? Como foi essa... É uma bomba, né? Foi. E como foi lidar com ela e com você? E dar esse suporte também, né? Porque você tem que ser forte por todos. Sim, quando eu recebi a notícia, por dentro tinha destruído. Mas por fora eu tive que manter a calma porque eu era o pilar dela, né? Então, naquele momento eu tentei deixar ela calma, mas eu já não estava conseguindo pensar, falar. Eu não tinha ainda raciocinado o que eu ia fazer. Eu estava muito perdido. Porque vendo a forma que ela me falou, quase foi atropelada. Eu não pude também me abrir com meus pais no primeiro momento, por conta da idade deles, né, para não dar um choque. Não pude ainda falar diretamente ainda com a mãe dela, a gente esperou um pouco, só o pai dela sabia. E como foi o processo como que vocês decidiram procurar uma segunda opinião? Falar, não, calma, vamos pensar, vamos procurar uma segunda opinião. Como que foi? Quem que deu a ideia? Da onde surgiu? No mesmo ato, eu olhei e não aceitava isso. Uhum. Né? Não por conta, pode vir com um problema. Uhum. Por conta que foi jogado, não teve uma explicação. Uhum. Deixa eu entender, esse daí foi o primeiro exame, o primeiro morfológico? Isso. Foi meu primeiro morfológico. Aí era no carnaval, né? Bem no sábado que iniciou o carnaval. Então eu tive que esperar uma semana pra levar pro meu médico. Aí cheguei no meu médico, ele olhou as imagens, ele falou que aquela imagem não estavam nítidas e que ele não podia dar um diagnóstico naquele momento, porque para ter certeza do que tinha, teria que fazer outros exames. Uhum. E que o profissional que me atendeu, ele não tinha essa autoridade de falar para mim
o que tinha acontecido, porque ele não era meu médico e ele só jogou e não me explicou, né? Então ele pediu calma e me encaminhou para uma clínica fetal. Aí começou. Por quê? O convênio não tinha uma clínica para mim indicar. Aí começou a correria, porque eles me encaminharam para um médico de risco. O médico de risco não ia resolver meu problema. Porque o meu médico era de risco, então ele já não ia resolver. E aí, eu e o Gil ficou sem direção. O que fazer agora? Aí, eu trabalhando, não conseguia trabalhar, falava que eu tava bem. O dia inteiro sem estar bem, chegava na minha casa, eu desabava, porque eu fiquei o dia todo falando que eu tava bem. Eu falei pro Gil que nesse período que eu passei, hoje eu entendo que nem sempre quando as pessoas falam que ela tá bem, ela tá bem. Pra você falar que você tá bem é muito importante, você tem que realmente estar bem. Sim. E essa mania que a gente tem de ficar perguntando, oi, você tá bem? É uma palavra assim muito... Você tem que estar pronta pra ouvir se ela dizer, não estou bem. Você tem que estar pronta pra dar um suporte. Sim. Porque se aquele dia eu falasse que eu tava bem, pra todo mundo que me perguntasse, eu sei que eu não teria um suporte. Entendi. Que ali no meu trabalho, a única pessoa que sabia o que estava acontecendo era a minha chefe, né? Que eu agradeço assim, imensamente, uma pessoa maravilhosa. Ela até me emociona. Chorar. Ela te ajudou, é verdade. Ela me ajudou muito, 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 muito. Assim, com palavras, oração, né? E é tão difícil um chefe entender, e isso é tão importante, né? Que a gente todo mundo é filho de alguém, é mãe de alguém, né? E é irmão, né? E tem Sim. na família, e assim, a gente vê que muitos chefes não entendem o problema que alguém tá tendo e às vezes quer cobrar horário. Puxa, isso foi muito legal. Então, manda um beijo pra ela. Sim, ela é maravilhosa. Um beijo, Miriam. Ela merece. E... Bom, e aí você chegou até a gente. Isso, aí eu já não sabia mais o que fazer, começamos a procurar. Só como eu tava trabalhando, e o Gil se empenhou, e ele já viu que eu não tava mais com cabeça, né? O Gil se empenhou a procurar. Aí foi onde ele conversou com uma amiga dele e que indicou a Baby Star. Muito bem. Aí a Juliana... Entra a gente. Aí entra a gente. Aí chegou a Juliana e o Gil completamente apavorados no consultório, né? E com toda razão, né? E aí a Jennifer, como vocês falaram, já tinha acalmado. Ela me ligou e falou assim, olha, eu tô com um casal, eles estão desesperados, falaram que o bebê dele tem problema. Eu falei, não, acalma eles, vamos ver, vamos ter certeza do que é antes da gente falar qualquer coisa. Fala pra eles virem, a gente avalia, né? Sabe o que a Ana tinha? Não. Nada. A realidade eu sabia já da história, mas foi boa. Sabe o que a Ana tinha? Nada. Então, assim, o que acontece? Provavelmente o médico que fez, né, que viu a translucência nucal alterada, que nem é uma malformação, olha, a gente conversou muito disso, né? Sim. Né, Ju? Que nem é uma malformação, é um sinal, é um marcador, e as crianças que têm translucência nucal alterada não necessariamente tem algum problema. Ou seja, a gente deveria, se a Ana tivesse, a gente deveria pesquisar, deveríamos prosseguir a investigação, né? Aí tem vários métodos. Quando tem algo alterado, o ideal é através da análise genética Sim. direta. Mas quem não quer fazer, existe hoje a opção do sangue, que é o NIPT, né? Que a gente fala que é um teste não invasivo através do sangue. Aí eu fiz o morfológico da Juliana. Tudo normal. Aí, por causa da idade, dava um risco intermediário, eu deixei isso muito claro. Aí, eu indiquei o NIPT, que veio o quê? Negativo. E depois desse NIPT, você ficou mais tranquila? Sim, eu fiquei mais tranquila. Você se convenceu que estava tudo bem? Mas eu só me convenci quando eu vi ela na minha mão, né? Porque mãe é assim, né? Mãe é assim. Não. Então, a outra pergunta que eu faço, né?
o que um diagnóstico errado no início da gestação fez durante a gravidez para vocês. O que isso significou para vocês durante a gravidez inteira. Porque eu sei o quanto que a Ju chegava super ansiosa, né? E aí você que segurava ali, tá vendo? A doutora falou, liga pra doutora. Até hoje é assim. Liga pra doutora. Liga pra doutora. É. E aí, mas como que foi assim, a gestação depois disso? Vocês não conseguiram mais curtir a gravidez depois disso? Depois um diagnóstico errado, exemplo, quando a mulher ela entra numa gestação, você quer tirar foto, tu quer fazer book, você quer fazer um monte de coisa. Devido a esse diagnóstico errado, a gente não curtiu, né? Foi um estresse por ambas as partes. Né? Tivemos a calma quando encontramos a senhora, né? Que aos poucos, eu até falo para Juliana, né? Que chega um momento que assim a pessoa perde o chão. Real. É um momento ruim. E a gente teve a felicidade, porque em alguns momentos você nem parecia que era a doutora. Né? É verdade. Sim. Em algum momento era mais uma relação mesmo de amizade, tipo, abraçou a causa, né? Então eu via ela não aguentando, via você, calma que vai dar certo, e eu tinha que me manter bem, mas eu não tava bem. Confiante. Não. Então, assim, é complicado um diagnóstico errado, assim, é muito complicado. E seus filhos sabiam de alguma coisa, não? Não. Então, como eles não sabiam, né? E antes de eu fazer o NIPT, o Arthur falou pra mim, por que você chora? Para de chorar, dá um tiro nesse problema. Resolve. Você criança é mais simples, né? Consegue resolver. Você é uma pessoa que resolve tudo, não volta com nada pra casa? Resolve esse problema. Vai lá e fala que você não gostou. Eu falei, Arthur, vou ter que fazer isso. Aí o Heitor olhou pra mim e falou, e para de chorar, porque você não é chorona desse jeito. Para de chorar que você é forte. Resolve isso mesmo, hein? E eu não falei. Nós falamos pra eles depois, né? Que aí fizemos o exame, o NIPT, né? E aí foi que nós falamos que eu tava gestante. E só falamos do problema todo quase no fim da gestação. Porque aí eu precisei de ter repouso, né? Menos estresse, né? Porque eu sou uma pessoa bem estressada e ansiosa. Quase nada. Quase nada. E eu tinha que ficar quieta, então eu precisava deles, né? Então abrimos o jogo de tudo que aconteceu. Mas aí foi um outro problema. A Ana era perfeita, mas ela quis fazer bagunça de qualquer jeito. Sim. Ela mostrou a que veio. Entendeu? Daí é aí que entra o exame do segundo trimestre, o ultrassom morfológico do segundo trimestre. Isso. Aí tudo isso, eles decidiram começar a fazer pré-natal comigo, né? E aí veio esse ultrassom. O morfológico do segundo trimestre. E aí, como que tava? Tava tudo bem? Nesse ultrassom do segundo trimestre? Então, aí começamos a ter restrições. Quando eu achava que eu ia respirar, começamos a ter as restrições. E aí, eu contava os dias pra ver a doutora. Mas aí, o que a gente fez? O morfológico, na verdade, assim, a Ana era perfeita, tá? Mas ela tinha restrição de crescimento, ela estava pequena, o peso dela estava menor do que o que a gente gostaria. E, além de tudo, na hora do Doppler, né, eu via o Doppler da uterina, que é uma das coisas que a gente avalia para predizer o risco de uma hipertensão na gestação, estava aumentado. E aí eu falei para Ana Ju, olha, ela tá pequena, né? Pode ser que venha uma pressão alta por aí. Falei, a senhorita pode fazer o favor de medir a pressão para mim e me mandar? Pergunta. No começo fluiu, né?
Depois eu só anotava. Não me mandava. Eu falava, Ju, como tá a sua pressão? Tá boa, doutora. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Bom, aí a gente começou a se ver Semanalmente. semanalmente de 15 em 15 dias, Ju. O primeiro foi de 15 em 15, não foi? Foi, É, só foi. no final que Foi de 15 em 15. 15 em 15 dias. Isso. Aí, de 15 em 15 dias, estava ela e o Gil lá, na clínica, fazendo ultrassom pra gente avaliar. E nessa começou uma outra saga, porque a gente imaginou que a neném pudesse nascer prematura. Eu já estava Sim. preparando tudo para ser prematuro, porque assim, começava a ficar mais pequena. Teve algumas alterações, o Doppler, né, que a gente avalia a oxigenação do neném e da placenta, começou a variar. E aí começou a saga deles de procurar hospital que pudesse receber. E antes disso, me fala, Ju, qual foi a notícia, assim, quando ela falou assim, olha, tem que fazer um ecofetal. Daí eu falei assim, nossa, agora eu tenho que ver o coração do neném. Também deu medo? Deu. Mas nesse dia, justamente, a doutora já tava... Acho que eu já entrei nela hoje. Só que ela percebeu que a Ana cresceu e ganhou peso. Então eu já me acalmei. Tá. Então quando eu fui fazer o exame, eu tava mais calma. Não, vocês estavam mais calmos naquele dia. Sim, eu já tava mais calma, porque... E daí eu já comecei, falei assim, ó, tá tudo bem. Isso, aí você fala, tá tudo bem, tá tudo bem. Não, mas assim, o bebê ele restrito é uma indicação precisa do eco, né? Porque a gente, por mais que a Ana não tivesse problema, poderia ter algum problema cardíaco. É porque assim, diante de toda essa situação, daí você pega e pede um ecofetal. Muitas pessoas nem sabem que isso daí é um exame que hoje faz parte do acompanhamento pré-natal. Toda gestante tem que fazer esse exame, porque tem uma chance, uma grande porcentagem de crianças que nascem com cardiopatia congênita também. Então, faz parte dessa triagem para a gente saber aonde que vai nascer, o encaminhamento que a gente vai fazer e outras indicações também, como no seu caso, e várias outras indicações precisas do ecofetal. Daí, muitas pessoas falam assim, nossa, na minha outra gestação, eu não fiz. Por que essa eu tenho que fazer? Você tinha feito nas outras gestações? Eu fiz os meninos, fiz. Fez. Então, pra mim, já tava também um exame de rotina que eu tenho que fazer. Ah, excelente. Não, mas conta por que a Ana cresceu. O que a gente fez? Então, aí a doutora solicitou repouso pra mim, né? Da onde? Aí eu comecei a trabalhar home office, porque assim, eu sou muito ativa, né? Eu gosto muito de fazer minhas coisas, eu gosto de trabalhar, não consigo ficar em casa. E antes de eu sair, eu já levantava cedo, me trocava meu filho, o Heitor, eu deixava ele na escola, já subia uma rua, subia um escadão, descia, deixava o outro na minha mãe, depois ia trabalhar. Então assim, a gente com transporte público, a gente anda muito, se desloca muito, né? Então aí começo a fazer meu repouso, porque nem o meu trabalho, que eu trabalho sentada. Claro que eu ando pelo escritório, mas o meu trabalho em si era a minha locomoção, né? Eu andava muito. E dentro de casa, que eu chegava e não parava. Faço comida, quero arrumar tudo. Aí quero arrumar a casa na hora que eu chego também. Eu quero dormir com a casa limpa. Sem condição quem tá gestante, né? Eu não sei se ela queria. Brigou comigo. Eu não queria. Não queria, não. Brigou comigo. Bom, eu não sei, assim, ó, cientificamente falando, assim, não existe uma comprovação absoluta de que o repouso traga benefício, mas o que eu pensei não foi no repouso, né? Foi o estresse que poderia desencadear. O estresse, sim, tem comprovação de que pode desencadear uma restrição de crescimento. Então, por isso que eu pensei, dona Juliana, temos que diminuir a carga de estresse. Não, mas meu trabalho tá... Eu falei, não é o problema, né? Vamos tentar. E eu sempre falava, né? Não, vamos tentar. E aí ela concordou com muito custo que precisava. Com muito custo, né? Sim. Aí foi, né, Gil? E aí, como foi aguentar ela em casa? Peguei minhas coisas, deixei ela e fui embora. Larguei ela e fui embora. Eu falava assim, a doutora pediu pra mim repouso.
você está sendo estresse. Entendeu? Você está sendo estresse diário, Ju. Por quê? Por quê? Eu em casa não funciona. Eu e o Gil trabalhando junto em casa não funciona. Eu tenho um jeito de trabalhar, ele tem outro. O Gil trabalha em casa normal, como ele trabalha e mora. Uhum. Eu trabalho, tô dentro de casa, mas eu trabalho. Eu vou à cozinha pra pegar meu café, minha água, e ali eu fico. Se eu tiver que fazer uma coisa, eu faço correndo e volto. Porque pra mim eu tenho que estar ali. Mas o Gil, ele trabalha por conta, né? Então, ele trabalha, ele administra o tempo dele, né? Eu tenho as minhas horas, né? CLT pra cumprir. Uhum. O meu trabalho. Então, o dele é tranquilo. Aí ele fala alto, ele dá risada, né? E aí, nós dois não dá certo. Não. Bom, de forma que foi, de 15 em 15 dias eu pensava, na próxima consulta talvez eu tenha que internar. E nessa a gente começou a ver o hospital, né? Sim. Que o convênio dela, a princípio a gente não julgou que fosse o hospital que tinha sido oferecido, a gente julgou que se fosse muito prematuro não seria adequado. Eu mandei e-mail, mas não me responderam. Até hoje estou esperando a resposta. Nada. Se perdeu. Já nasceu, chegou. o e-mail não chegou ainda. Eu comecei a mandar, né, mensagem, olha, se não for, eu gostaria... Eu mandei mensagem, eu gostaria de saber se o bebê é prematuro, tem restrição, né, se o hospital comporta, tem capacidade e tal. Zero. Bom, mas aí foi. E chegou... E eles não tinham decidido até então que eu faria um parto comigo, né? Então, assim, eu tava cuidando, mas eles não tinham falado, não, olha, doutora, a gente vai fazer o parto com você e tal. E aí, eu tava de férias em julho. Eu tava de férias em julho, 15 dias, aí eu falei, Ju, eu tô de férias. Ela, não, mas como assim? Eu falei, Ju, mas vocês não me falaram nada, que a gente ia fazer o parto, não sei o quê. Então, assim, eu programei minhas férias, porque quando a gente tem parto, né, a gente acaba se programando pra não sair quando tem gestante, a gente programa junto com a gestante, Isso. né? E aí fui eu pras férias. Eu falei, ela não vai. Eu pensei que ela ia me ligar todos os dias. Eu deixei um amigo meu de sobreaviso, né? Pra caso ela precisasse. E olha só, ela não me mandou nenhuma mensagem nesses dias. Porque eu tava a de Ana se férias. comportou. A Ana se comportou. Ela se comportou. Ela mexeu todos os dias. Porque a doutora falou, se não mexer, corre pro hospital. Se você vê que tá diminuindo, né, os movimentos. E a pressão subir. E a pressão. Só que minha pressão tava boa e a os Ana super movimentos? mexendo. Logo cedo, ela já tava 5 horas da manhã, ela já tava milhão. Então, eu não precisei de ligar pra doutora. E me fala uma coisa, vocês decidiram que o parto seria com a doutora Karina daí? E que tipo de parto, Karina, é indicado nessas... Não, na verdade, assim, ó, ela já tinha 2 cesáreas anteriores, então o parto ele estava definido, a via de parto estava definida. Quando a paciente tem 2 cesáreas ou mais, né, a gente fala que é uma iterativa, é o nome da medicina, isso, e aí a gente acaba fazendo a cesárea. Mas, assim, a restrição de crescimento por si, quem deseja, pode ter um parto normal? Pode, mas é um parto mais arriscado, que o médico tem que ficar em cima, o bebê tem que ser monitorado o tempo inteiro, porque necessita é um bebê que, assim, a gente fala que tem baixa reserva. Eu gosto de explicar assim, quando o bebê é pequenininho, o que eu gosto de explicar? Quando a gente tem bastante dinheiro, né, a gente guarda na poupança. E a poupança do bebê é o fígado. Então, o que acontece? Quando a glicose que deposita no fígado. Então, a barriguinha começa a crescer e quando o neném precisa, ele tem o aporte lá que ele pode ir lá e tirar um pedacinho dessa poupança de glicose quando ele precisa. A Ana, ela não fazia ela não tinha aporte suficiente. Hoje a gente sabe que por uma insuficiência placentária da Ju, ela não tinha para crescer e muito menos para fazer a poupança dela. Então, se ela não tivesse cesáreas, poderia ser normal? Poderia. Mas o risco do bebê
ter algum, entrar em sofrimento no parto normal. Nesses casos é maior, né? É maior sim. E aí, depois que eu voltei, a gente começou a semanal. E a gente tinha marcado o parto pro sábado, que dia que a gente tinha marcado Dia o parto? 27. Dia 27. Isso. E a última consulta foi numa quarta-feira antes do parto. Foi Isso, no dia 24. Dia 24. Eis que chega a Juliana lá no consultório. A primeira coisa que eu fiz foi medir a pressão dela. Adivinha? Na casa dela nunca deu alterado. Mas eu acho que ela... Foi porque ela te viu. Eu tava ansiosa. Não, porque a expressão dela sempre tinha sido boa, então, né? Não consegui te livrar. Aí, adivinha, na casa dela eu sempre, Juliana, tá ótima, doutora, tá ótima. Pressão alta. Aí eu falei, vamos ver, Ana. Naquele dia não era nem dia de ultrassom, era que a gente ia fazer? Era, porque fazia uma semanalmente. A gente tá fazendo, né? Aí eu acho que eu não ia medir o peso, eu só ia fazer o Doppler, não foi? Você ia fazer o Doppler. Porque eu tinha feito da outra semana, tava tudo certo, a gente falou, como a conduta no bebê que é restrito, né, que a gente fala que não ganha peso, hoje em dia, atualmente, a gente não vê vantagem em ultrapassar 37 semanas. Então, o parto estava marcado exatamente para 37, mas ela chegou naquele dia, aí a pressão já estava alta, eu falei, não, vamos olhar, Ana. Aí, na hora que eu vi, o Doppler tinha alterado. Falei, quase matei ela do coração, né, Gil? Foi. Você tava, né, Gil? Não? Não? É verdade, só tava você. Ela foi sozinha. Parece que assim, toda vez que dava algo que mudava, o Gil não estava. Ela vai e eu começar, e a doutora ia abraçar. Calma, Juliana, calma, e eu desesperada. Não, eu falei, Ju, não quero esperar, até sábado. A gente vai hoje pra maternidade. Aí a Ju, eu falei, já não como mais nada, não toma mais água, não tomo mais nada. A gente se encontra lá, né? Aí eu perguntei, quem me auxiliou foi a Carol. Eu falei, Carol, que hora você pode e tal? A gente combinou o horário. E aí a gente marcou 9 horas, né? 10 horas. 10 horas lá na maternidade. Cheguei um pouco antes para conhecer, né? E falar com a anestesista, fui ver ela no quarto, fui falar com a pediatra, né? Porque é bom pra gente passar o caso. Não vou falar o hospital que foi, mas aí na hora que eu fui passar o caso pra pediatra, eu falei, olha, eu tô com uma paciente que ela é gestante, ela tá hipertensa, o bebê é restrito, prematuro. Aí ela falou, eu falei, então, tô te passando o caso. Ela, não, mas eu não vou pegar o bebê. Eu, hein? Então quem vai? A técnica. E eu falei, não, você não tá entendendo. Pra quem é que eu tenho que ligar? Pra quem que eu tenho que ligar? Porque vai ter um pediatra na sala. Se tudo isso que eu tô falando não é justificativa pra ter um pediatra na sala, o que é, eu não sei. Verdade. Né? Bom, aí seguimos pro parto, né? Foi pro parto, o pediatra foi, não me falou nem boa noite, mas também não fez diferença. Tudo bem, tá tudo certo. Como foi o parto? Como foi? Tava indo tudo tranquilo. A Ana nasceu, não chorou imediatamente, né? Eu falei, Giona, não tá chorando, aconteceu uma coisa? Aí eu já comecei a ficar nervosa. E a gente tava em silêncio também, Sim. porque eu também, a gente, acreditem, né? A gente fica numa expectativa enorme, porque a gente se envolve, Sim. a gente quer que dê tudo certo. E aí a Ju ainda, além de tudo, tinha laqueadura. E a Ana não chorava. Aí eu virei pro Gil, falei, Gil, eu tô preocupada. Aí eu falei pro Gil, olha, depois eu te explico direitinho, mas a placenta tava descolada. E ela não sentia nada. E geralmente quem tem descolamento de placenta, uma das coisas é a dor. Entendeu? E ela era assintomática.
Aí eu falei, Gil, vocês têm certeza que vocês querem, que quer laquear, não sei o quê? Aí ele perguntou pra ela falou, laqueia. Laqueia. Eu falei, ai meu Deus, como que eu vou fazer a laqueadura se eu não sei se, né? Aí de repente a Ana começou a chorar. Sabe quando eu quase desmaiei ali na... Você e os dois. E eu falando assim, Gil, por que a doutora tá perguntando se vai laquear? Não é pra laquear, tem que fazer minha laqueadura. E o Gil olhava pra mim, calma, na minha cabeça, calma. E quando me pede calma, mais nervosa eu fico. Só que eu olhava pra ele e eu via no rosto dele que não tava legal as coisas. Aí, enfim, aí tinha um descolamento de placenta, silencioso. E a gente, se não fosse aquele dia, provavelmente a Ana não estaria aqui. E assim, silencioso, do nada, assim, foi uma coisa que eu falei assim, chegou lá no consultório e falei, não tô gostando, bora, né? Aí ela, na hora, opa! Eu acho que ela também, você tava, eu acho que também angustiada já, né? Não sei. São algumas coisas que acontecem na vida que não tem nenhuma explicação, mas acontecem na hora certa. Tem uma mão guiando a gente. Uma mão divina. Aquele dia, quando eu fui pra consulta, o Gil falou, eu não vou poder ir, Juliana. Eu falei assim, não, tudo bem, tá tudo certo, eu vou, tá tudo bem. Parece que isso comigo já não tá funcionando mais, né? Porque a primeira morfológica foi a mesma coisa. Só que... E eu tava indo de Uber. E eu comecei a contar minha história pro rapaz Uber, que ele tava nervoso, tava chateado com a situação. Aí eu falei pra ele assim, olha, Deus coloca pessoas boas no nosso caminho pra nos ajudar. Deus, ele faz milagre. E ele usa as pessoas. Coloca pessoas certas no nosso caminho. Eu vou te contar o meu milagre que eu venho vivendo. E ele vai se cumprir assim que a minha filha nascer. E comecei a contar pra ele. Ele, nossa, é muito forte o que Deus fez na sua vida, que Deus abençoe sua doutora, abençoe sua filha, seu esposo, sua família. Porque é difícil você encontrar pessoas assim, né? Eu falei, porque nem tudo é dinheiro. Porque às vezes as pessoas falam assim, você tem dinheiro, você tem tudo, mas não é. Porque às vezes você paga caro por um atendimento e ele é desumano. A pessoa só está te atendendo pelo dinheiro, né? E ali, quando eu e o Gil chegou... Só pelo telefone eu já me sentia acolhida e calma, né? E quando a gente chegou, eu já me sentia ali amada. Eu falei, alguém tá me olhando agora. Além de Deus, alguém tá me olhando. Então agora obrigada, vai. gente. Bonito, Eu fico que a gente fica arrepiada. Isso. A gente fica arrepiada. Então, e aí quando a doutora falou assim, não, você vai ganhar hoje. Aí eu lembrei do Uber. Falei, então o milagre é pra hoje. Ela não me contou isso, eu tô sabendo agora. E aí quando a doutora falou, vai, e eu sou muito medrosa, né? Eu sou muito medrosa, assim, pra hospital. Só que eu fui calma no carro, né, Gil? Eu falei assim, ai, Gil, mas nem arrumei nada, não arrumei minhas coisas, né? Não comprei nem meu pijama ainda, que a gente ia comprar tudo hoje, algumas coisas. Aí eu já liguei pra minha mãe, organizando tudo. Falei, nem minha água, eu tomei a última lá no hospital, lá com a doutora, mas tudo bem, vamos. Nem água eu deixava mais ela tomar. Acabou. Não deixou, ainda me deixaram uma garrafa de 1,5 litro, bem geladinha na minha frente, pediu tirar várias vezes. Um calor aquele dia. Tava E a água lá. E a água lá, mas eu pensava, não, tudo pela Ana. Tudo pela Ana. Oh, meu Deus, uma E história. A Ana nasceu. Conta aí, Gil, como é que foi? A saga Ana. Porque a Ana, gente, ela é uma fofa, ela tá ótima, graças a Deus. Mas ela causou. Causou? Então me conta, o que ela causou aí? Deixa eu contar? Não, pode. Então, aí, assim, eu recebi a Ana, né? Quando me deram ela, ela tava até fazendo bolinha de guspe. Aí me levaram pro quarto. Aí depois pegaram a Ana. Falaram assim, olha, a Ana tá fazendo os barulhinhos e a médica pediu pra deixar ela na UTI pra acompanhar. Aí levaram a Ana. Quando foi no outro dia, 7 horas da manhã, me entregaram ela. Não me falaram a hora que ela mamou. Só falaram que a enfermeira ia passar no quarto. E assim, né, já tem 8 anos, né, que meu filho nasceu, então. E eu falei, será que mudou tudo? Eu tenho que ir atrás da enfermeira? Porque quando eu ganhei os meus filhos, vi uma enfermeira te auxiliar, né? Porque eu também fiz 2 cirurgias. Aí me entregaram a Ana. Deu
umas 2 horas, 3 horas, e nada de aparecer um auxiliar, uma enfermeira, em questão do leite, porque eu sabia que eu não teria leite suficiente. Meu leite nem estava saindo, não tinha nem colosso, porque eu fiquei muito nervosa, então não tive colosso, não tive nada. Comecei a ir atrás das enfermeiras para ver se alguém viria me ajudar, traria o leite para ela, porque eu sei que criança não pode ficar sem se alimentar. Só que no caso da Ana, eu não vou dizer que eu tava aérea, mas assim, eu ainda tava em choque, né, com tudo que tinha acontecido, feliz, um misto de emoção. Então, o dela seria pior. Ela teria que amamentar precisamente no horário correto. Exato, porque ela não tinha E super reserva. Ela não tinha reserva. E super passou. Eu fui, assim, de 2 a 3 vezes no balcão, pedi uma enfermeira, falar que ela não tinha amamentado. Quando vieram, ainda queriam me ensinar a amamentar. E nisso, a Ana estava do nosso lado e nós nem percebemos que a Ana já estava tendo uma hipoglicemia. Uma hipoglicemia, né? Aí você entrou em ação, né, Gil? Entrei. Ela tava no meu braço, né, neste momento. Aí a enfermeira passou, né, Ju? E ela falou assim, aí ela pegou ela e fez o destro. Ela falou, tá muito baixo. Tem que subir pra UTI agora. Aí foi pra UTI e aí começou outra saga. Oh, meu Deus. Mais um erro. Tivemos mais um erro. Porque quando tu passou lá era pra ela ficar na UTI. Foi uma pediatra que acho que não seguiu, que tu tinha deixado lá as recomendações dela, quando ela já estava na UTI. Falou que ia dar alta pra ela no segundo dia. Não sou eu que dou a recomendação, foi um outro pediatra, Sim, né? pediatra. Que deu a recomendação, Isso. porque assim, quando a gente passa a visita só na mãe. Eu pedi a neném fica Já por fica conta por conta da dos pediatras, da da neonatologia. Na verdade, eu fui... tinham dado um diagnóstico de infecção na Ana, né? Uhum. E aí eu fui na UTI, queria entender da onde que tinha surgido essa infecção, porque ela não tinha bolsa rota, nada. Aí eu fui olhar os exames da Ana e assim, completamente normais. Completamente. E aí eu falei, tá, mas pelo menos vocês escolheram uma hemocultura. Não. E aí a outra pediatra, né, que viu tudo, realmente deu alta pra Ana. Então, assim, o problema eu acho que não foi... foi o desencontro foi a conversa, né? Eu acho que a interação entre a equipe não foi legal e da equipe com vocês, né? Faltou, eu acho que um Precisou diálogo. de ter mais, como é que fala? Um pouco mais de vontade, né? Pra poder entender o assunto. Não teve uma conexão. Nem da equipe, nem com a gente. Entre eles não se falavam. E você já tinha ido conversar desde a hora do parto, falando que o bebê tinha uma baixa reserva. Desde antes de eu fazer o parto, eu chamei a atenção. Olha, é um restrito, prematuro. Então, assim, você que é pediatra... E ela é uma pessoa super entendida no assunto, porque não sei se ela contou pra vocês, ela teve um bebê restrito. Sim. O meu filho ficou 8 dias na UTI, né? Justamente porque fez hipotermia, inclusive. Eu tive 2 restritos, os meus 2 foram restritos, só que um não ficou na UTI. Um dos meus filhos ficou 8 dias na UTI. Eu falava pra você, Sim. né? Quando a gente conversava, eu falava, Ana, eu sei que vai... Ju, eu sei que a Ana vai ficar bem porque o meu filho ficou bem, né? Eu já vivi isso. Eu vivi na minha pele isso, então eu sabia que ia ficar tudo bem. Então, assim, sempre antes de falar com ela, eu ia ver como que a Ana tava. E, assim, meu marido também é pediatra, como você é. E eu acabava trocando figurinha com você. Eu perguntava, Elisa, o que você acha, né? Eu perguntava pro meu marido e eu falava assim, gente, não tô entendendo, né? Mas, enfim, e aí, como que foi? A Ana ficou quanto tempo mais lá? Ela ficou 10 dias. 10 dias, porque no dia que eu tive alta, no sábado, né? A médica queria liberar, essa que recebeu ela, queria liberar ela pra casa. E aí o Gil conversou com ela, falou assim, olha, a gente não tá sentindo que ela tá bem. Porque a gente subia pra vela, ela teve
hipoglicemia, hoje cedo. Então, como que ela me liberou? Ela, no mesmo dia que ela teve uma hipoglicemia. Aí o Gil conversou com ela, falou que não teria como nós levarmos ela pra casa. Ela falou, eu sei que ela tá bem, inclusive fui eu que recebi ela, que eu fiz um favor pra vocês. Desse jeito. Ela falou que fez um favor pra nós, né, assim. Eu pago meu convênio, né, há anos, nunca usei, deixei pra usar na gestação. E foi muito mal usado, né. Fui bem mal recebida ali. E assim, todo médico ali, 2 médicos foram maravilhosos, né, que conversou comigo, conversou com o Gil e a gente colocou o pé no chão e é isso. Mas tinha 2 pediatras, que essa que recebeu mais uma... A enfermeira. Ela... E as enfermeiras, mas é porque assim, a médica trabalha com enfermeira, então tem aquela enfermeira que é mais apegada com a médica, né? Então ela faz o que a médica tá mandando, ela trabalha igual a médica, né? A médica falou, é aquilo. Outras era mais flexível. Mas tinha uma médica que ela nem falava com o pai, ela falou, o Gil chegou, foi conversar com ela, perguntar o que estava acontecendo, ela falou assim, paizinho, eu não falo com os pais, eu falo com as mães. Aonde existe isso, né? Aí eu falava, Gil, tenha paciência. Foi desse jeito. Se a mãe não tá em condição de receber uma notícia... Você não pode! Eu fico sem saber de nada. Eu olhava pra cara dela e ficava... E eu pedi pra ele se controlar, porque ele já tava super nervoso com tudo. E aí eu falei aí ele falou assim, eu não vou levar ela, vai ficar. Aí, 3 horas, eu fui visitar ela de novo, antes de eu ir embora. O Gil estava com ela no colo, ela teve hipoglicemia, novamente. Então, ou seja, se eu tivesse trago ela pra minha casa, eu teria perdido ela. No meio do caminho. Sim. Quando ela subiu, ela já tava quase sem pulsação, né? Não, ela tava, eles falam, é low, né? Low, quando tá baixa. Nossa, quando tava deu low, nem low. mediu. Deu low, na hora que ela mediu, deu low. Jesus! Aí foi a hora que a enfermeira, ela tava no colo do Gil, catou da mão do Gil. Achei ela super grossa quando ela pegou e tudo, que ela catou-se da mão dele. Só que hoje eu entendo que não foi por ela ser grossa, foi porque ela viu que algo estava errado, nós não saberíamos ver. Quando ela mediu na hora, ela viu que estava low. Ou seja, ia perder ela dentro da própria UTI. Onde estava o cuidado delas, né? Ali. Nossa, que não então percebeu. deve ter sido um período muito angustiante para Foi. vocês ter a Ana na UTI, com todos esses altos e baixos aí em relação ao acompanhamento, Sim. né? E assim, né, e ter também da parte deles, né, como nós tivemos durante o meu pré-natal, né, a doutora deu todo o suporte, ali a gente não tinha um suporte, cada médico falava uma coisa, então a gente não teve nenhum suporte, a gente sabia se a gente ia chegar lá ia ser bem recebido, ou Sim. se não tinha nenhum suporte, a segurança do local também não achei boa, assim, péssima. O Gil trabalha com segurança, né? Fez o teste, entrou, subiu, desceu. Ninguém viu. Se alguém quisesse pegar um bebê e ir embora, pegava e ia embora. E assim foi. Então, assim, eu não dormia. Eu ficava em casa, assim, os 10 dias foram angustiantes pra mim, porque eu não dormia. Eu ficava ali o tempo inteiro pensando e orando e pedindo a Deus pra guardar minha filha, porque... E no outro dia eu queria chegar logo pra ver ela, porque sabia que ela tava realmente bem. E aí, o que aconteceu com você? Já até esqueceu, né? Então, aí eu não fiz meu repouso, né, necessário, que eu precisava, porque eu fui... resguardo, meu né? resguardo, eu fui todos os dias, lá ver ela, né. Aí eu, no meio do caminho eu fiquei resfriada, fiquei 2 dias sem ir, aí o Gil foi. Aí foi a preocupação, como é que vão falar com o Gil? Se já que não fala com o paizinho, e agora? Não, só que faltava querer que a mãe fosse resfriada dentro de uma UTI, né? E ainda questionaram ela quando ela foi lá, depois que passou o resfriado, falaram, você não veio aqui 2 dias? Por que você não veio? Aí ela foi, essa justamente falou, a gente não fala com o paizinho, falou pra mim. Por que você não veio? No dia, aí foi na outra que ela me viu. Ela falou, por que você não veio esses dias? Pediu pra mim estar lá meio-dia, que ia liberar ela meio-dia. Aí subi, ela falou, dá mamar pra ela. Conversou comigo, eu dei mamar pra ela. Aí a enfermeira falou assim, não, ela tá com a mamada boa, pegou bem, a Gina tá com leite, porque durante isso eu fui usando a bombinha, né, fui me alimentando pra dar leite.
E aí ela falou assim, então ela vai vir pra outra visita. Eu já comecei a ver que ela tava fazendo uma graça com a minha cara, né? Aí ela falou pra mim que ia ter que subir 3 horas. E a Ana tava super bem, tanto que a enfermeira falou, mas ela tá bem. Mas tudo bem, você sobe 3 horas. Subi 3 horas. Pra ver a Ana de novo, dar mamar pra Ana. Ana mamou de novo. Aí você tem que vir 6 horas. Subi 6 horas de novo. Aí ela falou pra mim, por que você não veio esses dias? Porque eu não vi você aqui, não. Eu falei, porque eu estava resfriada, mas eu também não vi a senhora. É porque não era meu plantão. Eu falei, eu também não te vi. Mas como é que eu ia te ver? Aí ela pegou e me liberou às 7 horas da noite. Não foi ela que me liberou. Ela pediu pra enfermeira liberar. Não passou nada pra mim, passou tudo pra enfermeira. E ainda vim com dúvidas pra casa, porque a enfermeira não sabia responder. E a senhora teve uma infecção, você tá esquecendo de falar isso. Sim, aí também peguei a infecção, né? Na ferida operatória. Ela não fez repouso, nada. Na hora que eu vi a Juliana, que ela foi lá, eu falei, Ju, como que você não me liga? Porque ela me ligava. Aí, como ela tirou o foco dela, ela não percebeu a infecção. Ela sentia dor. Você teve né? febre? Não. Não teve. Ela Eu só senti tinha dor. mas eu não tive febre. Pra mim, era normal, né? Porque você não parou, né? Eu não parei. E ainda até falei pro Gil, será que tá tudo bem dentro de mim? Será que não soltou nada? Porque doía muito, né? O Gil andava devagar e tudo, mas eu sentia muita dor. Eu ia chorando e voltava chorando. Aí eu falei, o que uma mãe não faz por um filho, né? Pois é, só que era uma infecção na ferida operatória. Aí, lá vou eu, olha, não, vai pronto-socorro, colher exame, fazer tudo, né? E já entrei com um antibiótico pra ela, um antibiótico super forte. Não, chegou lá no pronto-socorro, não queria fazer o exame dela. Falou que não ia fazer o que eu tinha pedido, não. Meu Deus, a sua história é uma saga. É uma saga. Né? E eu Tudo foi com muita luta. Exatamente. Gente. E aí eu falei, pior que eu vou ter que ir pro mesmo hospital onde eu ganhei a Ana, porque é o único hospital que poderia fazer meus exames assim, tão rápido. Aí quando eu chego lá, o médico me questiona, mas por que você quer fazer o exame? Porque é assim, assim, assim. Eu falei, então, doutor, minha médica pediu. Eu posso fazer? Aliás, eu vou fazer. Aí ele falou assim, não, mas eu tô te explicando. Eu falei, tudo bem, eu vou fazer o exame. Você vai me dar a guia pra me fazer o exame? Aí ele foi, passou e eu consegui fazer o exame. Mas aí lá vai eu. Assim, a médica que fez minha ultrassom era até simpática, mas ela não teve piedade de passar no meu corte. Falei, gente, é muita dor. É. Não, aí graças a Deus, assim, aí ela voltou, tava com um pouco de dor, eu mantive o antibiótico por mais tempo e ainda depois eu mantive uma pomada antibiótica e graças a Deus, agora todo mundo bem. E como tá, Ana, em casa? É isso, e agora? Tem que ter a parte que tá... Então... Nos eixos. A Ana, assim, no começo ela dormia super bem, né? Dia e noite. Agora, a Ana troca o dia pela noite. Às vezes ela quer me dar uma folga e ela dorme à noite. Mas é muito difícil. Essa noite mesmo, eu dormi 3 horas da manhã, né? Dormi sentada. E o Gil? Conta pra gente do Gil. Eu não... Aí o Gil deita no sofá. Fala o que você falou lá fora, pra todo mundo saber. Mulherada, só muda o endereço. Fala, Gil, que tu falou lá fora. Eu não aguento. Aí ele fala pra mim o que todo mundo fala, né? Dorme enquanto ela dorme. Enquanto ela dorme, se você tá no mercado, você faz o quê? Pega o pacote de arroz e deita no chão em cima do arroz, né? Se você tá dirigindo, você desliga o carro e vai dormir. Né? Você tá cozinhando? Você desliga a panela ou deixa tudo queimando. E os seus 2 filhos mais novos? Deixa eles fazendo o que eles quiserem. Deixa. Vai dormir. E vai dormir. Olha. Oh, meu Deus. É Ainda uma bem que a tua mãe te saga ajuda, né, Ju? materna. Vamos Sim, falar. minha mãe é Vamos maravilhosa. falar da rede de apoio aí da Mami, que foi uma coisa minha mãe, muito... ela sobe, dá pra casa, me ajuda muito, né, com a Ana. Se deixar ela até limpa a minha casa se me dormir, mas eu falo, mãe, não é assim. Mas ela fala, Ju, vai dormir um pouco, eu tiro umas 2 horas, 3 horinhas e vou dormir, porque é exaustivo, né? Sim. Eu falei, até esqueci dessa parte. Você tinha esquecido, por isso que a gente tem filho de novo, né? Olha a privação do sono. E eu morava com a minha mãe, né? Nossa casa estava construindo.
Porque os meninos foram um seguido do outro, né? Então, assim, eu morava com a minha mãe, a gente tava construindo a casa. Então, eu tive apoio dos meninos, eu tive minha cunhada, que, assim, o Arthur não saía de cima dela. Eu falava pra ela que ela tem um travesseiro ótimo. Deitou ali, acabou. A criança dormiu o dia inteiro, tinha que acordar pra mamar. O Heitor a mesma coisa. Aí o Arthur até falou, mãe, eu vou pedir pra minha tia o travesseiro, se ela tem ainda, traz lá pra Ana, porque tá difícil. E ela tá atrapalhando um pouco a rotina da casa, qualquer né? barulhinho ela abre o olho. Gente, o mais importante disso tudo é que tá todo mundo bem. Isso. Né? Sim, graças a Deus. Quando dá risada dessas coisas, é porque A realmente gente tá já tudo bem. não Sim. esperou, foi assim, mas eu agradeço demais mesmo vocês terem trazido a história de vocês aqui, né? Porque tem uma coisa que a gente fala, né? Todo mundo que engravida pensa no bebê Johnson, né? Pensa que vai dar tudo certo e a gente nunca pensa que na gestação pode acontecer alguma coisa. Então, assim, na verdade, a Ana, graças a Deus, não tinha nenhuma alteração, né? Grave, não tinha nenhuma alteração genética, mas acontece, né? E no final ela ficou pequena, que também é um trabalho. Mas, assim, de qualquer forma, o psicológico é de qualquer um, né? Quando você titula uma gestação de alto risco, Sim. você já fica com aquele... É um peso, né? A gravidez, ela não flui daquela Sim. forma, como o Gil falou, né? Que você quer tirar foto, Sim. que você quer fazer book, que você quer fazer o newborn, e você só se preocupa, você fica prevendo o Resolver, futuro, né? né? E daí entra o fato das pessoas terem mais empatia, né? Assim, Acolher, né? acolher, né? Eu acho que às vezes falta isso um pouco e é tão importante, Sim. não é? Tornaria mais fácil, né? Muito mais fácil bem para mais você, fácil. né? Até o jeito de falar alguma coisa sendo mais fácil, né? Sim. Porque eu, igual a doutora falou, né? Todo mundo imagina uma gravidez Johnson, né? Foi o que eu também imaginei. Quando eu descobri que estava gestante, foi o que eu imaginei. E eu até calculava, vai ser assim, 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 assim. Até a hora do parto. Só que foi tudo ao contrário. E eu, dessa vez, assim, eu falei pro Gil, eu falei, nossa, foi uma gravidez que veio, assim, pra ensinar muita coisa pra nós. Sim. Porque Sim. foi tudo ao contrário comigo. Bom, vocês têm algum recado, alguma coisa que vocês querem falar a mais? Assim, o meu recado, assim, pras futuras mamães, né, ou que estão gestante, que façam o pré-natal corretamente, né, que é muito importante, né. Nessa parte, assim, eu sou bem rigorosa. Que faça corretamente, porque assim, eu passei por uma situação que se eu não tivesse feito meu pré-natal correto e com um profissional, né, de qualidade, que é a doutora Karina, né, Obrigada. não é puxando o saco, mas é porque assim, realmente foi uma Fez a profissional diferença. que fez uma diferença, que a gente conseguiu com a cabeça no travesseiro. E se ela falasse assim, olha, Juliana, é assim, assim, por mais que fosse ruim a situação, a gente ia deitar a cabeça no travesseiro e falar, tudo bem, a gente tá passando por isso, e é isso. A gente não foi enganado. Sim. Então, assim, procurar um profissional, né, de qualidade. Não é só por dinheiro, ou valor alto ou valor baixo. Mas um profissional de qualidade, né? Sim. E que traz e fazer um pré-natal correto. Porque ali é a sua vida, mas a vida de uma criança. Porque quando nasce, quando tá ali na hora do parto e quando nasce, começa outra jornada, né? Sim. Porque não é só saiu, acabou, não. Aí vai começar outra jornada que vem pelo seu pré-natal. O que você falhou, você vai colher lá na frente, né? Nossa, Ju, você falou Tudo. tudo. Então é isso. E que amem seus bebês, cuide muito bem, né? Sim. Porque assim, eu falo que eu sou uma mãe muito coruja, muito chorona, né? Mas a Ana, assim, ela veio me ensinar a amar mais. Ah. Mais ainda. Eles testam o nosso amor, é desnecessário, né? Não Eu é? falo, primeiro, quando você fica grávida, o imponderável toma conta da tua vida. E segundo, que algumas crianças gostam de achar que a gente... Peraí, deixa eu ver se meu pai me ama de verdade, minha mãe me ama de Deus. verdade. Bom, vamos encerrar, né? E eu queria falar que se vocês têm alguma história para dividir conosco, que vocês mandem no nosso Instagram, no @babystar.sg. Isso.
E agradecemos demais a atenção, a presença do Gil e da Ju. E até o nosso próximo episódio. Baby Star virou a lua. Virou a lua. Tchau.